Não sei se os irmãos estão acordados da temática da mensagem da passada semana, ainda nesse nosso percurso pela primeira carta do apóstolo Pedro. A semana passada nós falamos sobre pedra viva, pedra de esquina e também pedras vivas, que somos nós, Jesus e nós. E hoje nós vamos na continuação do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Vamos falar de Jesus como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ele que é pedra viva, que é pedra de esquina, como diz a palavra, que suporta o edifício que é a sua igreja, ele também funciona muitas vezes para este mundo e para aqueles que o vivem como pedra de tropeço, aquele paralelepípedo que às vezes nos passeios não está bem colocado e nós tropeçamos sem querer, não é? E também funciona como algo que escandaliza. E a palavra escândalo é muito importante no Novo Testamento. Não se deve de tudo isso, mas primeiramente, irmãos, vamos ler esses dois versículos 7 e 8, da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. E assim diz a palavra do Senhor: e assim para vós, os que credes, é preciosa. Está a falar da pedra, que é Cristo, não é? Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Senhor nosso Deus, permite que nós possamos apreender o sentido da palavra e, apreendendo, nós possamos conformar a nossa vida a ela, Senhor. Que essa palavra que edifica também nos dê vida e vida com abundância, de acordo com o Teu Espírito. Nós pedimos em Jesus. Amém. Amém. No seguimento da pedra de esquina que falava a semana passada, continua o autor, Pedro, a dizer: mas essa pedra de esquina, que é o alicerce de toda a casa, que é a igreja, ela funciona às vezes de modos não muito agradáveis para alguns. Torna-se pedra de tropeço e rocha de escândalo. Durante a reforma protestante do século XVI, quando Martim Lutero escreveu, quando João Calvino escreveram, nomeadamente Lutero, na sua obra, teve sempre uma preocupação. Em contradição com a igreja que ele conhecia do seu tempo, a igreja de Roma, nomeadamente, uma igreja faustosa, com riquezas imensuráveis que ainda permanecem hoje em dia, não é? Lutero apresentou sempre uma ideia fundamental nas suas obras. Ele falou de uma teologia da cruz, uma doutrina da cruz, em contradição com aquilo que a Igreja Católica fazia. A Igreja Católica Romana, que apresentava um cristianismo glorioso, vitorioso, faustoso, imperial, como acontecia naquela época. E essa diferença entre a teologia da glória, que a Igreja Maioritária apresentava, e a teologia da cruz, que Lutero propugnou, foi retomada por todos os outros reformadores que vieram depois dele. Calvino, tantos outros. Enquanto no campo reformado, já depois de Calvino, não se falava tanto da teologia da glória e da teologia da cruz, mas falava-se da teologia do Criador e da teologia da criatura. O Criador é Deus, nós somos os criadores. E essa é uma maneira que ainda hoje em dia é útil para nós percebermos que, de facto, há algo nas Escrituras que restringe a pessoa, aquele que lê a palavra de Deus, e que é revelado e necessariamente implícito na própria palavra. E essa convicção de que as Escrituras transmitem leva-nos a apresentar-nos a nós mesmos perante Deus, o Deus do Pai, não com base em qualquer coisa que nós possamos fazer, mas com base na justiça do Filho, na justiça de Cristo, que nos é imputada, nos é dada graciosamente e recebida através da fé unicamente. Paulo, Pedro, todos os outros autores do Novo Testamento lidaram com isto. E neste caso concreto, o apóstolo Pedro aqui, neste texto, nestes dois versículos, está a falar de coisas semelhantes ao que estou a dizer neste momento. E a primeira coisa que ele diz está no versículo 7. Ele fala de somente através da fé. E reparem bem, ele começa a dizer: e assim para vós, os que credes, isto é, os que têm fé, essa pedra que eu falei antes, Cristo, é preciosa. Dão-lhe o devido valor, não é? Mas para os rebeldes significa os do contra,
A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Para nós que cremos, é fundamental. Mas para aqueles que não creem e são de contra, essa pedra, ela é mesmo o alicerce, mas também funciona de duas outras maneiras. Ora bem, como seres humanos, o que é que a gente quer fazer nesta vida? Necessariamente o que nós queremos como seres humanos e é natural, é pensar e agir de acordo com aquilo que nos parece correto e certo. E, no entanto, o cristianismo, a fé em Jesus, é contra a intuição humana. Vejamos, Jesus não expulsou os romanos com armas, que era uma coisa que parte do seu rebanho queria, com os seus discípulos, nomeadamente Judas, lembram-se? Ele veio para sofrer, ele veio vencer o inferno, a morte, através do sofrimento, da morte e da ressurreição. Não era propriamente aquilo que queriam os seus discípulos. Além disso, depois da queda de Adão lá no paraíso, as nossas intuições, as nossas maneiras de achar a coisa foram corrompidas e muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que realmente Deus decide e deseja. E muitas vezes aquilo que nós pensamos ser certo não é. E está mal direcionado. Nós pessoas, não somos a medida da verdade. O que divide a humanidade em última análise não é a inteligência de cada um. A linha divisória é a sabedoria de Deus. Vejam bem o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, o nosso Salvador, é simultaneamente o poder que nos é dado e é também aquele que nos mostra o que Deus quer. Esta pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra é a maneira de aferirmos o que é certo e está errado. A forma como nós nos relacionamos com Jesus é pela fé. Mas a fé não é uma coisa abstrata. Não é uma fezada, é uma fé que tem um objeto, que tem um alvo, que é Jesus. Aqueles que Deus honra, nós olhamos para a Bíblia e o que é que nós achamos? Vemos Deus honrar uns e outros, mas geralmente Deus não honra aqueles que o mundo considera dignos de honra. Deus honra aqueles que acreditam, que têm fé. O que torna a fé poderosa não é a virtude, isto é, a força inerente à nossa fé, mas sim o objeto dessa fé, isto é, Jesus. A única diferença é esta. Eu posso ter uma fé vibrante, vocês podem ter uma fé vibrante nas nossas capacidades, nos nossos projetos, nas nossas intenções, mas isso de nada vale se tudo isto não tiver por alvo Jesus. A glória de Deus do Filho. O mundo, como diz aqui o apóstolo Pedro, aqueles que não acreditam, rejeitam a pedra que Deus escolheu. Esta pedra é Cristo, como nós sabemos, não é? E ele apresentou-se ao mundo, mas o mundo, como diz a palavra de Deus, não aceitou. Está lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, não é? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E para explicar isto tudo, o apóstolo Pedro vai citar aqui, neste versículo, o Salmo 118. Podem abrir a vossas Bíblias se quiserem. O Salmo 118, que é um salmo, eu vou ler alguns versículos, porque é um salmo muito interessante. Por exemplo, o primeiro versículo do Salmo 118 diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O que é que está a falar? Da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Logo de seguida, o que é que ele está dizendo? Essa fidelidade desse Deus não acaba nunca, está sempre presente. Logo de seguida, o salmista invoca o Senhor na sua angústia. Nós lemos o versículo 5. Ele diz: Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Tradução: o salmista estava apostado. E para um lugar largo ele estava à vontade, não é? Mas continua. E claramente o salmista está tem do seu lado o próprio Senhor. Porque ele diz, logo a seguir, versículos 6 e 7, o que é que ele diz? O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. O que é que ele está fazendo? Está a dizer, olha, portanto é assim, eu estava num aperto,
Deus jogou-me num lugar largo. E Ele continua connosco, continua comigo e ajuda-me nesta provação. Está comigo e também com aqueles que me ajudam. E portanto Ele está a confiar no Senhor. E diz mais, o Salmo 118, no versículo 9, tem uma palavra que a gente sabe de cor, mas às vezes não liga muito. A palavra diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tradução, é melhor confiar no Senhor do que confiar no governo. É melhor confiar no Senhor do que confiar nas autoridades. Porque o Senhor é de confiança, as autoridades e o governo, quiçá, não é? Quem sabe? Os propósitos de Deus não são os propósitos de Deus. E portanto ele diz claramente, olha, e o salmista, quem é que está escrevendo este salmo? Quem é? Quem é que escreveu este salmo? Tem título. É Davi. É um salmo de Davi. Portanto, Davi o que é que era? Rei. E ele diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar na minha pessoa. É amigo se o rei até e manda essa história toda. Já repararam no brilhante da coisa? Não vale a pena, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso ser o rei de Israel, mas é melhor confiar no Senhor do que confiar em mim. Mas, ele diz, há muita gente aqui do contra, e vocês olhem para o Salmo 118, no versículo 10, ele diz, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Ou seja, inimigos a dar com pau, né? Como nós costumamos dizer, não tem problema, no Senhor eu levanto. E vocês olham para a vida de Davi e veem isso várias vezes. Porque nas situações mais difíceis ele consegue vencer as situações com o auxílio do Senhor. E a seguir ele diz no versículo 16, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Ou seja, Deus não tem mão fechada, Deus tem a mão aberta e Ele é um Deus com poder. E por isso, continua Davi, nós vemos isso nos versículos 19 e 20 deste mesmo Salmo, ele pode entrar na casa do Senhor. A destra do Senhor faz proezas, e diz nos versículos 19 e 20, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Portanto, para Davi, o Senhor é força, o Senhor é poder, o Senhor é auxílio, o Senhor é a sua libertação, e é Ele, o Senhor, que é a pedra que os edificadores rejeitaram e, contrariamente às expectativas dos adversários, se tornou a pedra angular. E sabe o que diz o versículo 22? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Davi escreve 1000 anos antes de Jesus nascer, 1000 anos antes de Pedro. E Pedro vai pegar neste versículo e vai dizer, aquela pedra que vocês rejeitaram é aquela que falava Davi, é aquela que é a pedra alicerce de todas as coisas. E esta, meus irmãos, é uma verdade que ultrapassa o natural e o nosso entendimento. Como é que 1000 anos antes, Davi, sem dizer o nome, está a falar de quem? De pedra. De calhau, não, de rocha, está a falar daquilo que é o alicerce da nossa vida. Se isto não é sobrenatural, não tinha que ser, não é? Portanto, inspiração é isso, inspiração divina. E esta é aquela que de fato importa. Até porque no versículo 23, Davi até diz, da parte do Senhor se fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Não fui eu que fiz, sou rei, não foram os governos que fizeram, o Senhor é que fez isto, e isto é maravilhoso. E portanto, para Pedro, o justo, a pedra, é essa pedra que falou Davi. E ele, contrariamente às expectativas daqueles que existiam no tempo de Pedro ou no tempo de Davi, ela foi promovida à pedra de esquina. Olha, se a gente olha para o que aconteceu com Jesus no seu julgamento, na sua prisão, uma coisa que nós vemos com muita evidência é que os romanos não ligavam pegas à questão, os judeus queriam ver se livres de Jesus à força, e se calhar porque ele não correspondia às expectativas, não é? Alguns dos discípulos de Jesus queriam que ele fosse rei, uma semana antes da sua morte. Aclamaram a entrada dele em Jerusalém e bendito o rei que veio em nome do Senhor. Não foi. Na primeira oportunidade, o que eles disseram? Crucifica. Já não serve. Outro, faz favor. Ele, que não correspondia aos planos humanos, tornou-se fundamental para o plano de Deus, para com o seu povo. E portanto é preciso, como diz o apóstolo Pedro, crer nele.
ter fé nele. Mas esse em quem nós temos fé, e que é o suporte da nossa vida, o alicerce da nossa existência, também é aquele que, para muitos outros que não têm fé, é um enorme problema. É uma pedra de tropeço. Pedro diz no versículo 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que peçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E nem vou falar do foram destinados, porque significa que Deus já os escolheu para o que tinha de ser escolhido. Para os que creem, Jesus é verdadeiramente a pedra de alicerce, a pedra de esquina, a pedra fundamental da casa que Deus está construindo, desta casa, a sua igreja. E nós estamos unidos a essa pedra pela fé. Mas para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem em Jesus, Jesus é uma pedra de tropeço, é um motivo de queda, é alguém que se torna um escândalo. E Pedro está aqui também a citar outro texto do Antigo Testamento. Ele está a citar o capítulo 8 do profeta Isaías, onde o Senhor diz ao profeta Isaías para não temer o que Israel teme. Por exemplo, a Síria, que estava a ser inimigo forte de Israel naquela altura. E nós, por exemplo, abrimos em Isaías 8:12 e o Senhor diz a Isaías: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. O Senhor nosso Deus está a dizer a Isaías: não caias na asneira dos outros. Os outros é como às vezes a gente diz: isto está aqui uma desgraça, aconteceu aqui um problema, está tudo contra mim, ou é o diabo que fez. Ei, Deus está a dizer: não chames o que os outros chamam. Olho aberto. Mas, como ele diz no versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, não temas os outros, teme sim ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. A Síria, o grande país da época, estava a cercar Israel, a querer conquistar Israel, e toda a gente em Israel estava desgraça das desgraças, não é? E o Senhor diz ao profeta Isaías: não cai nessa. Se é para temer alguma coisa, teme ao Senhor dos Exércitos. Teme-me a mim. Eu é que sou digno de ter temor, de ser temido, e eu é que sou digno de ser aquilo que vos assombra, que vos maravilha. E vejam o que diz o versículo 14 de Isaías 8. No versículo 14 diz: então ele vos será por santuário. O Senhor é que vai ser o vosso santuário. Mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Isaías escreve 900 anos antes de Pedro, e Pedro está dizendo a mesma coisa. Que aquele que é a nossa força, para aqueles que não creem, que vai ser uma pedra de escândalo, vai ser uma rocha de escândalo e uma pedra de tropeço. As nações, é como nós hoje em dia, o meu inimigo tem tanta força. As nações, Israel pensava assim: as nações são demasiado poderosas, nós estamos aqui numa situação terrível e aflitiva. E Deus diz pela boca do seu profeta: não temes, teme-me a mim. Teme-me a mim, que sou o Senhor. Tenha atenção àquilo que eu sou. Eu é que sou o Senhor. E a prova disso é que eu vou fazer santuário. Eu vou ser o vosso refúgio. Eu vou ser o vosso santuário. E Pedro está a falar disso como aquilo que já aconteceu. Realmente, Jesus, que estava nos céus já, ele era aquele que era o abrigo da sua igreja. Jesus é a rocha de escândalo, é pedra de tropeço, porque aqueles que não creem não entendem a verdadeira dimensão de quem ele é. O Senhor vai ser a rocha. O Senhor já é a rocha. O Senhor é a pedra. Ele é o Senhor. Deus ao Filho foi revelado como Salvador e Juiz de Israel, e Deus o Filho, Deus encarnado, é este Messias, este Salvador, este Juiz, esta rocha e esta pedra. E é nele que todos devemos confiar. E é por ele que ou seremos salvos ou seremos condenados. Se já estamos revestidos da misericórdia e da justiça de Cristo, nós sabemos onde estamos. Estamos no santuário, estamos junto do Senhor. Mas se nós nos ofendemos pelo escândalo do Filho crucificado, estaremos uma vez perante Ele, nus e condenados. E no final, meus irmãos, haverá uma grande verdade que se irá manifestar.
Aqueles que rejeitaram a Cristo são aqueles que tropeçam na palavra. Ou seja, tropeçam na mensagem de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que obedeceu, que sofreu, foi crucificado, sepultado no lugar do povo de Deus e foi ressuscitado para justificar os seus, que ascendeu e reina e governa agora. Pedro caracterizou esse tropeçar como desobediência. No fundo é dizer, olha, se nós não nos submetemos àquilo que Deus é e àquilo que Deus determinou em Jesus, se nós não submetemos a Ele a nossa visão do futuro, se Jesus não for realmente aquilo que é a nossa força e a nossa rocha, nós corremos o risco de sermos reprovados. Olha, no grupo de Jesus havia um que era um exemplo disto. Estou-me a lembrar de Judas, lembram-se de Judas Iscariote? Andou com Jesus 3 anos, não foi? Comeu com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu o que Jesus disse, o que Jesus fez. E ele é o tipo perfeito, incrível. Porque Judas apoiou Jesus, enquanto Jesus correspondeu às suas expectativas. A partir do momento em que Jesus já não corresponde às expectativas de Judas, o que é que Judas faz? Trai Jesus. Judas estava muito contente naquele grupo de milagres, parábolas, de curas que aconteciam, de gente que adorava o Senhor Jesus no sentido de o adorar mesmo. Judas estava tudo bem. A partir do momento que Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Não penses que vais ter um tacho lá na corte do céu. Judas já não gostou. E na primeira oportunidade, traiu Jesus por 30 moedas. Jesus estava a fazer o que tinha dito. Jesus estava a dizer, eu vou para Jerusalém. E Jesus diz, uau, é agora que vamos tomar o poder. Vamos fazer uma revolução e vamos tomar conta do pedaço. E Jesus disse, não, eu vou lá para morrer. Isso para Judas foi uma coisa... Não estava dentro do plano, não é? No fundo, sabem o que é que acontece? Acontece que Judas rejeita Jesus porque Judas é um idólatra. Nunca entendeu quem Jesus era. Tinha uma imagem de Jesus e quando a imagem falhou, Judas servia outro Senhor que não o Senhor. Mas por trás dessa realidade há outra realidade, sabem? Naquele dia, vai parecer que aqueles que rejeitaram a Cristo de forma convicta o fizeram porque já eram designados para tal. E este é um lembrete sombrio. Um lembrete que nós só chegamos à fé quando somos levados à fé. Por isso é que nós dizemos que a fé é uma graça de Deus. Porque nem toda a gente crê. Mas sim aqueles que Deus elegeu para a salvação. A nova vida, a nova fé que nós podemos ter em Cristo é um dom divino. A reprovação, o sermos rejeitados, é também um compromisso divino. Deus disse, uns e outros. Claramente nós não somos Deus e não somos Pedro, obviamente, não é? E Pedro não nos está instruindo a tentarmos perceber quem vai ser salvo ou não vai ser salvo. Não se trata disso. O que ele está a dizer aqui é que nós somos chamados, que temos fé, somos chamados a perseverar na confiança, na consciência de que foi Deus que nos deu a fé em Cristo. Esse Cristo que é pedra de tropeço e rocha da ofensa, mas que para nós é a pedra angular do Templo Santo, do qual Ele nos faz parte. A palavra da cruz, meus irmãos, está a sair há 2000 anos e está a fazer a obra do Senhor pelo poder do Espírito. E o mesmo Espírito que trouxe Jesus à vida, um dia vai trazer todo o povo de Cristo à vida eterna e diferente, à verdadeira fé. E assim nós seremos edificados juntos na casa santa de Deus. Aqueles que tropeçam, porque esta palavra é difícil, não o fazem por causa de qualquer falha que Jesus tenha. Não é por causa de nenhuma falha do Evangelho. Tropeçam por causa das trevas espirituais em que, por natureza, após a queda, todos nós vivemos. E ao contemplarmos Judas e ao contemplarmos outros, aqueles discípulos que disseram de Jesus, dura esta palavra, quem a pode suportar? Recordam? Ou olharmos para o exemplo do passado, nós o que devemos fazer, meus irmãos, se de facto nós queremos, é dar graças a Deus em Cristo, pela sua misericórdia e graça para nós. Porque realmente, nós não merecemos. Nós nada fizemos e, no entanto, Deus fez tudo para nós.
que Ele nos ajude e que Ele nos ajude também a entender os exemplos do passado e a beber nesses exemplos, aprendendo que, de facto, o Senhor é Deus, Jesus é o nosso Salvador e é por obra e graça de Deus, através do seu Espírito, que nós realmente podemos ser pedras do edifício do qual Ele é o alicerce. Que Ele nos ajude e, meus irmãos, vamos evitar tropeçar, está bem? Não tropeçamos na pedra, mas edificamos a nossa vida sobre a pedra. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém.